Estamos ao vivo aqui nos Cristãos Pro Vida para mais uma live aqui nessa quarta-feira. E, gente, confesso a vocês que eu estou aqui, olha, nervosa pra caramba. Muito nervosa. É que a convidada de hoje é uma convidada que eu tava esperando há muito tempo. Gente, boa noite, José Cláudio, Isabel Santos, Padre Pedro Paulo, boa noite todo mundo. Pessoal, me digam, o áudio está bom? Tá baixo? Se tá baixo? Se tá falhando? Como é que tá a transmissão? Porque, né, a gente sempre tem esses probleminhas na internet e essas coisas, né? Normal, né, gente? Então, tô esperando aqui a nossa convidada aqui chegar, né? Opa! Isabel Cartacho, família, tá pegando bem, graças a Deus. Família presente. Pois é, áudio ok, imagem ok. Ah, meu gente, a família tá batendo, eu tenho peso aqui, olha. Minha irmã, meu cunhado, The Lady tá ótimo, obrigada, gente, valeu. Gente, eu tô tão nervosa, juro por Deus. Mas tô tentando aqui me controlar, né? Mas só Deus aqui, olha, só Deus pra me ajudar. Só Deus aqui pra me ajudar. Então, a gente... Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta pra nossa convidada, já deixem. Tem uma interrogaçãozinha, então vocês colocam, clicam lá e escrevem, tá? Porque talvez eu desative os comentários, né? Pra quando a gente estiver conversando. E aí, se você quiser, de repente, fazer uma perguntinha, é só clicar na interrogação, tá? Mas é isso, gente. Eu tô aqui aguardando, né? É uma pessoa de muito peso. Todo mundo já sabe, né? A Sarah Winter, né? Ai, gente, claro que todo mundo já sabe, porque eu já falei pra todo mundo aqui, já divulguei aqui pra um zilhão de pessoas no Facebook e tudo mais. Mas aqui eu tô aqui aguardando. Gente, será que ela tá achando que é pra esse sino dela? Ai, meu Deus. Toda vez eu fico nessa coisa. Todo mundo, por favor, que tá aqui, bota arroba a Sarah Winter pra ela poder entrar aqui. Deixa eu colocar aqui. Gente de Deus. É a cachorra aqui. Tchau. Bom, vamos colocando, vamos chamando, que a gente chama a convidada, né? Ela já falou comigo pelo direct, disse que já estava pronta. Aí eu falei pra ela que eu já estava entrando, né? Será que ela entrou no dela, gente? Será que ela entrou no dela? Peraí. Gente, bota esse arroba Sarah Winter pra me ajudar. Vai, Mel, passa. Passa, Mel, passa. Aí ela entrou! O coração tá batendo, gente. Pelo amor de Deus, vou convidar. Ai, ai. Tô parecendo... Ai, meu... Olá! Eu tava tão preocupada. Eu disse, será que ela tá pensando que é no dela? Será que ela tá pensando que é no dela? Não, é que demora um pouquinho, acho que tem um delayzinho. Eu tava na página aqui esperando. Aí, a hora que eu atualizei, ele apareceu. Meu Deus, mulher, olha, reseitei e tudo mais, olha, viu? Que lindo! Que Gente, eu tô lindo! tão emocionada. Gente, é sério, eu tô muito emocionada hoje, porque eu vou conversar. Um bate-papo não vai ser de uma hora, gente, vai ser meia hora, mas vai ser com Sarah Winter. E assim, pra mim, você é um exemplo, sabe, assim, tipo, cara, de uma mulher determinada, que, tipo, sabe a história do vaso novo? Pronto. É a história do vaso Imagina. novo. Então, assim, gente, eu tô muito feliz. Sarah Winter, ativista pró-vida, né? Ex-feminista, ex-fêmen, né? Católica, mãe, casadíssima, maravilhosa. E com o curso dela, gente, que se inscreve, faça esse curso. Eu já me inscrevi, tá?
falta só fazer o pagamento, mas eu vou, mas já fiz inscrição. Mas, gente, sério, o curso é demais para vocês realmente aprenderem a ver o que é verdadeiro feminismo, tá? Porque esse feminismo que elas falam é só o romântico, tá? Que é uma coisa, o real, né? Então, Sara, eu quero que você fale aqui pra gente como foi a sua história, como você foi conquistada pelo feminismo, primeiro o comecinho e depois quando você, tipo, caiu em si. O que é isso? Que porcaria é essa? Eu vou sair disso. Então, meu amor, na verdade a gente sabe que o feminismo ele tem uma faceta propagandística muito forte. Então, como todas as coisas que são ruins, né? Eu até falo assim no viés espiritual, o demônio nós sabemos que é o pai da mentira. Então, todas essas coisas que são ideologias marxistas, elas são todas disfarçadas de coisas boas que vêm com um ideal sempre de superação, empoderamento, igualdade, etc. E eu sempre falo, o feminismo é igual um amigo que te oferece drogas, né? Então, alguém que quer te oferecer maconha, ele não vai chegar e falar assim, olha, fuma aqui esse beck, porque você vai ter, você pode ter epilepsia, você pode ter sérios transtornos psicossociais depois, você pode viciar, ser uma porta de entrada para outras drogas. Não, ele vai falar, não, fuma isso aqui, você vai ter uma onda muito boa, isso daqui é uma coisa, é algo muito bom, você vai se sentir aliviado, você vai se sentir bem, etc. Então, o feminismo é a mesma coisa, né? É uma propaganda que sempre diz que luta pela igualdade das mulheres. Então, o feminismo ele se utiliza de algumas palavras que são totalmente ambíguas e que, na verdade, ninguém sabe qual é o significado. Se eu perguntar para uma feminista agora, de 12 ou de 35 anos, você pode, por favor, me dizer o conceito de liberdade? Ah, liberdade é ser livre. Não, eu quero saber o conceito, eu não quero saber qual é a prática, né? Eu quero saber o conceito na língua portuguesa do que é liberdade, qual é o conceito de empoderamento, qual é o conceito de igualdade. Ah, igualdade é ser igual. Tá, mas eu quero saber o conceito, eu não quero saber a prática. Né? Então, as pessoas não entendem sequer da própria língua, né? Sequer da própria língua portuguesa ou qualquer outra língua. Então, esses conceitos, como eles estão muito difíceis, por serem quase conceitos metafísicos, eles são difíceis de serem definidos primariamente, então eles estão escolhidos a dedos e utilizados numa guerra semântica para confundir as pessoas. As feministas, elas são especialistas também em se utilizar da dor e do sofrimento de meninas de famílias desestruturadas, frustradas, e muitas vezes utilizar esse sofrimento dessas meninas, transformando-as em ferramentas e marionetes de uma ideologia, que foi o que aconteceu comigo. Eu vim de uma família super desestruturada, com um irmão viciado em drogas, com um chefe do PCC na minha cidade, que sempre ameaçou muito a mim e os meus pais, nos batia muito. E com 16 anos ele me expulsou de casa e com 16 anos eu tive que virar prostituta, me prostituir para conseguir sobreviver nas ruas de São Paulo. Eu acabei sofrendo um abuso sexual aos 17, então cheguei aos 17 com ódio dos homens, sofrendo violência doméstica, exploração sexual, prostituição, estupro. Então eu realmente acreditava, e eu vim de uma família católica, de uma família cristã, e eu não conseguia entender porque Deus permitia que eu passasse por tudo aquilo. Então eu culpabilizei todas aquelas figuras que, na minha cabeça, eram responsáveis por isso estar acontecendo comigo. Os homens, na figura do meu irmão, que para mim, o irmão, principalmente mais velho, era alguém que deveria me proteger. O meu pai também, que tinha muito mais medo do meu irmão, então não fez nada, me deixou ir pra rua. Meu pai, meu irmão, o monstro que fez o que fez comigo na prostituição, os outros homens da prostituição. Então, para mim, os homens eram... E Deus, que é uma figura masculina. Então, eu culpabilizei tudo aquilo. E já cheguei, e aos 19 anos, eu já estava completamente viciada em ansiolíticos, antidepressivos, já me cortava, me automutilava. E foi quando eu já estava com uma depressão, crise de ansiedade muito grande, quando eu conheci o movimento Fêmen, uma propaganda linda, 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 assim, de mulheres magras, loiras, lindas, bonitas, ucranianas, cheias de força, de imponência, que brigavam com a polícia e faziam imagens de força, e aquilo lá me deu uma esperança, que eu falei assim, meu Deus. E elas lutavam, né, pelo menos nos vídeos, na propaganda que elas faziam, elas lutavam por coisas que pareciam maravilhosas,
diziam palavras, essas palavras, né? Não, a gente luta contra a violência doméstica, contra a cultura do estupro, contra a exploração sexual. Bingo! Tudo aquilo que eu tinha passado, sofrido na minha vida, essas meninas que se intitulavam como feministas lutavam. Então eu falei assim, então eu achei meu lugar. Porque eu passei por tudo isso e elas estão lutando contra isso. Então esse é o meu lugar. Eu existo para isso. Para que nenhuma outra mulher passe, eu preciso passar por isso. Foi então que eu entrei em contato com elas e elas financiaram a minha viagem e eu fui para lá na Ucrânia. E foi na Ucrânia que eu desenvolvi e fiz parte de um treinamento justamente de guerra cultural, de marxismo cultural, para trazer para o Brasil essas técnicas de subversão baseadas no sofrimento das pessoas, em transformar sofrimento em ação. Num primeiro momento isso parece até bonito, né? Mas é tudo uma questão de subversão linguística. Ah, vou transformar meu sofrimento em ação. Ah, tudo bem, quando essa ação é para superar o seu sofrimento e não para justificar o seu sofrimento ou utilizar o seu sofrimento para fazer outras pessoas sofrerem. Então, o que o feminismo faz? Ah, uma mulher foi estuprada. Eu fui estuprada aos 17 anos. E isso é uma fatalidade. O que uma feminista, em tese, deveria fazer se o feminismo fosse bom? Lutar por medidas de segurança extremamente mais puníveis, né? De políticas públicas de segurança mais sérias. Querer justiça, né? Perseguir o estuprador. Exato. É o contrário, né? Querem realmente liberar. Exato. E aí o que acontece? Elas acabam criando um negócio, né, um factoide que chama cultura do estupro, para culpabilizar não só os homens estupradores, mas imputar o crime de estupro previamente em todo e qualquer ser do sexo masculino. Então o homem, no feminismo, todo homem virou um estuprador em potencial. Então, se todo homem é estuprador em potencial, o feminismo te ensina que, logicamente, é muito mais seguro você se relacionar sexualmente, afetivamente com outra mulher, então, já que os homens são monstros em potencial. E o que a gente vê tanto, né, Sara, por exemplo, que elas falam tanto nessa cultura do estupro e tudo mais, eu acho incrível, por exemplo, uma criança, um menino já é realmente um possível estuprador, né? Então, assim, já começa a existir isso, e eu acho incrível, por exemplo, essa questão, assim, por exemplo, dessa portaria, que depois eu quero que a gente fale, né, a portaria do Ministério da Saúde, que realmente tem que ter a comprovação, a notificação que houve realmente uma violência sexual, um estupro, e elas não querem. Assim, nossa, o que é isso? Pois é. E se não há, para as pessoas que estão assistindo poderem entender, existe uma portaria do Ministério da Saúde que é exatamente uma norma técnica para você fazer abortos em caso de estupro. Então, o aborto em caso de estupro no Brasil, ele não é legal, ele não é legalizado, ele é um aborto não punível, não significa que ele é lei, ele não é lei, ele só não é punível. E existem alguns critérios para que ele seja feito. Primeiramente, deve ser feito num hospital público, por uma equipe médica de um hospital público. Segundo, o bebê não pode ter mais de 22 semanas de gestação e não pode pesar mais de 500 gramas. Essas são as condições. E não existe um consenso médico se isso é saudável. Obviamente não é saudável, né? Mas se chegou até esses números aí de maneira extremamente aleatória. Tanto que cada lugar no mundo tem um número diferente. Não é possível que cada bebê que no Brasil a vida começa com 22 semanas, que nos Estados Unidos a vida começa em outro, que na Argentina começa em outro. Então, assim, enfim, isso é embriologicamente errado. E aqui existe uma portaria que tem essas normas técnicas e nós, no Movimento Pro Vida, lutamos durante anos e anos para mudar essa norma técnica que foi imposta através de portaria, para que, por obrigação, já que é muito difícil que a gente consiga reverter a impunibilidade do aborto em caso de estupro, para que então, para minimizar os custos do aborto, tanto para a mulher que o faz, porque ela vai ter consequências físicas e psicológicas, tanto quanto para o bebê que vai ser morto, e também os gastos com relação ao sistema público de saúde, que não deveria
se não deveria gerar gastos o fato de ter que matar uma criança e ferir uma mulher, se não deveria ser custeado, mas é. Então, para diminuir a problemática, o Movimento Pró Vida lutou muito para inserir alguns parágrafos e editar essa portaria. E nós conseguimos durante um certo tempo. Quando nós conseguimos, inclusive, essa portaria ela foi editada por mim, e aí eu passei para minha chefe, quando eu trabalhava no Ministério da Damares, eu passei para minha chefe, que passou para outra chefe, que passou para outra chefe, mas começou com os movimentos Pró Vida e eu fui a primeira que colocou a mão. Então eu tenho essa honra de ter participado disso, embora tenha durado tão pouco tempo. E o que nós do Movimento Pró Vida exigimos? Que tudo bem, a mulher quer fazer um aborto em caso de estupro, a gente não pode fazer muita coisa porque a gente não consegue retirar isso de lei, mas obrigatoriamente ela ou o médico de plantão responsável precisa obrigatoriamente fazer um boletim de ocorrência. Para quê? Para expor a mulher? Obviamente que não. Para registrar que houve um estupro. Assim haverá uma investigação para punir o estuprador e principalmente para detectar se esse estuprador já estuprou outras mulheres, as regiões onde ele age, para proteger as mulheres. Isso é uma coisa óbvia. Para que serve um boletim de ocorrência? Exatamente. Aí o que é que acontece? As feministas não estão gostando muito dessa ideia, porque até algum tempo atrás, o que estava acontecendo? Você bastava ir ao hospital, dizer que tinha sido estuprada e era realizado o abortamento. Simples assim. Então, assim, bastava ter qualquer relacionamento sexual, engravidou, eu fui estuprada. Então, Exato. por isso que existem muitas notificações, assim, elas falam da cultura do estupro, né? Mas quantas são realmente verdadeiras, né? Quantas são verdadeiras? Exato. Exato. Então, assim, é uma maneira de diminuir falsas acusações de estupro, de diminuir falsas comunicações de estupro para conseguir gratuitamente o procedimento de abortamento no hospital público e deixar a medida para as mulheres que realmente precisam, apesar que eu não acredito que mulher nenhuma precisa matar seu filho, né? Mas como a gente não consegue reverter essa medida, então a gente queria proteger de uma maneira muito mais eficaz as mulheres. O atual ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele chegou a editar essa medida provisória, mas essa portaria, mas infelizmente ela não ficou mais do que 15 dias no ar, porque infelizmente o Pazuello, ministro do Bolsonaro, infelizmente sofreu a pressão das feministas e voltou para trás. E voltou e deu um passo atrás. Outra Então, questão é assim, que tem a questão da ultrassonografia, né? Porque é justamente a isso, ultrassonografia que faz com que a mãe veja o bebê. E não é isso. obrigatório, é simplesmente para comunicar se ela tinha essa opção de Exato. aceitar ou não. Então, elas estão inventaram essa falácia dizendo que era obrigatório, que não é obrigatório. Não. Simplesmente tem que ser avisado, né? Quem Então, leu assim, a portaria, quem leu a portaria na íntegra, sabe que a palavra era oferecido ultrassom e a gestante poderia ou não aceitar, mas que a comunicação do boletim de ocorrência era assim obrigatória. Infelizmente, o ministro Eduardo Pazuello voltou atrás depois das ações das feministas, o que deve ser imediatamente corrigido. Eu não sei por que o presidente Bolsonaro não dá atenção a isso, mas deveria dar, porque ele se comprometeu com o governo pró-vida. Na campanha dele, ele disse que caso o aborto fosse legalizado, ele vetaria. Eu sei, eu conheço o presidente, conheço a primeira-dama, ela tem um trabalho incrível com pessoas com deficiência, então é uma pauta do governo e infelizmente a gente sabe que o governo Bolsonaro ainda está infestado de comunistas, de socialistas fabianos e até de generais que infelizmente não querem ver o governo indo para frente e acabam retrocedendo medidas conservadoras como essa. gente, é importante a gente falar de um projeto de lei da deputada federal Cristo Nieto, que é para revogar completamente o artigo 128 do Código Penal, revogar os dois incisos, né? Em caso de estupro e em caso de problemas que possam ter risco para a mãe ou para a criança, que é o projeto de lei 2893 de 2019. Então, assim, eu fiz uma live com ela semana retrasada
e ela falou muito sobre esse projeto de lei, e ela torce muito que esse projeto de lei realmente vingue, né? E seja uma lei para revogar e não ter nenhuma brecha para aborto, né, aqui no nosso país. E eu torço muito, muito, Sara, porque é uma maldição, é uma coisa terrível. E a gente vê que as desculpas para o aborto são, assim, das mais absurdas. Ah, porque a criança vai nascer com problemas de saúde, mata. Ah, não, essas desculpas dos feministas, né? Ah, não, porque olha, já tem muitas pessoas pobres, muitos pobres, vai ser mais um pobre no sinal, nas ruas, vai ser mais um pobre nos orfanatos, mata. Então, assim, são desculpas assim tão absurdas assim, que você vê que Sim, é sim. eugenia, né? Exato, é o conceito de eugenia. Então a gente vê, muitas vezes a gente brinca chamando as feministas de feminazes, mas eu realmente falo isso sério, né? O conceito de feminazi, realmente a gente vê que o feminismo e o nazismo, eles têm muitas coisas em comum. Primeiro, um discurso autoritário, totalitário. Se você não aceita, você tem que ser expurgado da sociedade. Segundo, a prática da eugenia. Inclusive, a primeira mulher a abrir uma clínica de aborto nos Estados Unidos, a Margaret Sanger, ela pertenceu à sociedade hitlerista e escreveu vários livros sobre eugenia. Ela admirava e estudava muito sobre médicos nazistas que realizavam experiências. Inclusive, em um de seus livros, ela diz claramente que o desejo dela era que criar clínicas de aborto em bairros predominantemente com população negra e imigrantes hispânicos, justamente para impedir que essas populações continuassem se reproduzindo. E ela tem vários livros onde ela conta como é inútil deixar que pessoas com deficiência se reproduzam, que isso só cria genes ruins, etc. Então, se você lê a feminista Margaret Sanger, que era abertamente, declaradamente feminista, inclusive foi a tese de mestrado da Hillary Clinton, foi dedicada a Margaret Sanger. Enfim, você vê, você não sabe se você está lendo algo que foi escrito por Hitler ou algum oficial nazista ou uma feminista. Inclusive, a própria Simone de Beauvoir, durante muito tempo, trabalhou numa rádio que era dos nazistas. Ao invés dela se juntar à resistência francesa, quando os nazistas invadiram a França, ao invés dela pegar em armas e ir para a guerra, como uma mulher decente faria, já que ela quer ser empoderada, falar, então faça igual os homens, vá para a guerra, faça parte, quer direitos iguais, vá para a guerra. Mas não, ela foi trabalhar como locutora numa rádio nazista. Então, assim, as feministas elas têm muito mais coisas em comum com o nazismo do que qualquer outro grupo ideológico do planeta. Enfim, e exatamente isso se chama eugenia. Uma coisa que é importante explicar para as pessoas que estão assistindo, gente, eu não sou obstetriz, nem sou médica, nem obstetra, mas eu sou doula e também sou formada em educação perinatal. E é importante a gente desmistificar essa falácia de que existem mulheres que morrem por gravidez. Assim, na história da humanidade, nunca nenhuma mulher morreu de parto. Elas morrem no parto. O parto, ele é uma consequência, ele não é a causa mortis. Se a gente for buscar nos dados de morte materna que nós temos hoje, nós vamos achar os dados de morte materna direta e morte materna indireta. E nenhum dos dois tem parto, porque nenhuma mulher morre de parto. Elas podem morrer de intercorrências, né? Na morte materna indireta, elas podem morrer de doenças relacionadas à gestação, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia, trombose e outras coisas assim. Elas podem morrer durante o parto de causas obstétricas diretas, como um mau atendimento realizado, violência obstétrica. Ela pode morrer de hemorragia, de choque anafilático, mas ela nunca vai morrer de parto. Então, assim, essa história de por risco de vida da mãe. É a maior mentira que existe. Nenhuma mãe, nenhuma mulher morre de parto. Você já imaginou no dia de hoje que nós temos
tecnologias que fazem com que mulheres coloquem chips, que soltam todo dia uma quantidade de anticoncepcional para não engravidar. Nós temos cirurgia laser, nós temos tantas curas para tantas coisas. Você acha que hoje ainda ia morrer mulher de parto? Se parto matasse, a gente não tinha 7 bilhões de habitantes hoje no mundo, né? Ia ter as pessoas não iam procriar, a população não ia continuar subindo. Então, as mulheres morrem de doenças ou causas relacionadas ao parto. E é isso que tem que ser combatido. No mais grave dos casos, as mulheres elas podem vir a sofrer de alguma doença durante o parto, onde o tratamento pode vir a causar a morte do bebê. Por exemplo, uma mulher que está grávida e descobre que tem um câncer, muito provavelmente um bebezinho, ele não sobreviva, dependendo da idade gestacional, ele não sobreviva à radioterapia ou à quimioterapia. Mas existem chances. São pequenas? São minúsculas? São. Então, você prefere matar o seu bebê para fazer radioterapia e quimioterapia? Ou você prefere deixar então ele morrer naturalmente? Ou dar-lhe a possibilidade, mesmo que de não morrer? Então, assim, quem foi que falou? As feministas é que tem esse a mulher vai morrer por causa de... É mentira, gente. A gente, antes de falar alguma coisa, a gente tem que estudar. Tem que estudar sobre obstetrícia, tem que estudar sobre embriologia. Se a gente não souber argumentar esse tipo de coisa, a gente vai ser engolido. Então, assim, o bom de ser pró-vida é que nós temos a ciência ao nosso lado em todas as ocasiões. A gente não precisa levantar uma palavra religiosa. E a vida começa exatamente na concepção, uma coisa que elas não querem aceitar, né? Biologicamente é comprovado isso. Porque tudo que a gente vai... Por exemplo, eu sou católica, você é católica, mas quando a gente vai falar assim, não me venha com esse discurso religioso. Isso é discurso religioso. Mas que não é. Então, assim, biologicamente. Então, assim, e outra coisa, quando a gente fala assim, mas é um bebê fruto de estupro. Qual é a diferença de um bebê? Exato. Qual que é a diferença? Não é? Eu conheço várias pessoas que são filhos de mulheres estupradas e eles agradecem muito por estar vivo. Agora, quem é que deve escolher? O que a gente precisa fazer hoje é diminuir as taxas de estupro. Como é que se faz isso? Com políticas públicas, segurança pública duras e eficientes. Experimenta aumentar a pena de estupro. Mas a gente não pode ter pena perpétua no Brasil. Essa Constituição desgraçada, ela não permite pena perpétua. Ela não permite uma série de coisas em que a gente possa punir devidamente aquelas pessoas que causam os crimes mais hediondos e mais horrendos. Então a gente tinha que ter prisão perpétua para estuprador. Eu nem falo sobre pena de morte porque eu sou católica e acho que não convém, mas cada um com a sua opinião. Mas prisão perpétua, fazer o desgraçado trabalhar lá para pagar a indenização para quem ficou lá fora, que ele cometeu o crime, para se sustentar lá dentro, entendeu? Trabalho forçado mesmo, dane-se. E outra coisa, mas penas duras, para que o estupro pare de compensar. Porque ele estupra um, ele estupra outro. Se não fizer boletim de ocorrência, se não... Não vai adiantar. Então, assim, hoje as feministas são as melhores amigas dos estupradores. Porque elas colocam todos os homens como estuprador, fazem realmente meninas traumatizadas, frustradas, que caem no contra o feminismo, crer que realmente todos os homens são estupradores. Então, como é que a gente vai identificar se todos são? Elas com ideologia de gênero, propagando ideologia de gênero, submetendo as crianças a uma erotização precoce, infantil, tirando tudo da mulher. Elas falam assim, que estão objetificando o corpo da mulher, mas ao mesmo tempo promovem isso, né? Sim, exato. Então, hoje em dia, as melhores amigas dos estupradores são as feministas. Porque você vê que toda vez que alguém quer fazer uma lei contra os estupradores, as feministas são as primeiras a gritarem contra. Então, você sabe por quê? Porque se não houver estupro, não tem motivo para ter o feminismo. Um é causa e consequência do outro. Assim, hoje, se parar os estupros, as feministas vão lutar pelo quê? No governo Bolsonaro, em 8 meses, as taxas de estupro no Brasil inteiro decresceram, diminuíram 14%. Eu indo para um país, para o outro, as pessoas me perguntavam, os políticos me perguntavam, pelo amor de Deus, qual era a receita, quais eram as políticas públicas que eles queriam aplicar.
a taxa de assassinato de pessoas travestis, transgêneros, essas coisas tudo, diminuiu em 24%. É porque é homofóbico, Bolsonaro. Parou de Sim. morrer travesti. Então, um quarto a menos de travesti morrendo, de transexual morrendo. Pessoas negras também, quase 25%, entendeu? Então, assim, políticas públicas duras. Não adianta vir com esse negócio de relativismo e nem de tirar o espaço feminino para dar para o espaço masculino. Então, hoje, você vê um empoderamento masculino através do feminismo. Hoje, Miss é travesti, cantora, travesti, jogadora de vôlei, de futebol, travesti. Tudo. A maior cantora, a maior empreendedora, tudo travesti. Então, assim, o espaço da mulher, a feminista não era aquela que lutava pelo espaço da mulher? Aqui, uma ova nunca lutou pelo espaço da mulher, ainda está entregando o espaço da mulher que Massa foi de manobra, conquistado né? Massa de manobra, tudo para total. homens que falam e se vestem como mulher. E as mulheres que é boa, as mulheres tudo trouxa, caindo nessas ideias de feminismo. Eu não aguento ser mesmo, fico revoltada. Exatamente. Agora eu quero voltar ao começo da nossa história. Vamos falar aqui sobre aquela palavrinha que as feministas amam falar, sororidade, né? Quando elas te entregaram aquelas pílulazinhas para você tomar e fazer o aborto, porque você fazia parte do Fêmen, né? Você tem que ser, você tem que representar o movimento e tal. Quando você estava morrendo, você recebeu a sororidade? Nossa, eu recebi, foi um telefonema dizendo, não, nós estamos indo aí, né? Eu, aos 22 anos, fiquei grávida e desesperada. Do meu companheiro me deixou, as minhas amigas falaram, nossa, você tem que fazer um aborto, porque você é a feminista mais famosa do Brasil, você tem que... é a sua pauta, você precisa fazer isso, você vai ter mais argumentos para ajudar na legalização da causa, indo na televisão, falando sobre isso, etc. Nós vamos te ajudar. E aí me entregaram 4 comprimidos abortivos e quando me ensinaram a tomar, eu tive uma hemorragia gravíssima, estava com uma peritonite aguda, ou seja, eu estava com uma inflamação em todo o meu útero estava podre, e eu liguei para todas elas pedindo ajuda para me levarem no hospital. Elas me disseram, não, fica tranquila, você é nossa companheira de luta, nós já estamos indo. Eu esperei 1, 2, 3, 4 horas, eu desmaiava, acordava, desmaiava, acordava, desmaiava, acordava, e me largaram lá para morrer. Foi um vizinho meu, um homem católico, que me catou e me levou às pressas para o hospital, onde eu fiquei 6 dias internada, recebi um montão de transfusão de sangue e notícias Um também. opressor, né? Sara, um opressor que te levou, um homem católico. Exato, um homem católico. Exato, que me salvou a minha vida, pagou todas as custas, por uma custa milionária, num hospital privado, onde eu fiquei 6 dias internada. E as minhas amigas feministas, nada, nenhuma. E quando eu engravidei de novo, depois do meu filho, 6 meses depois do filho que eu tenho hoje, elas me falaram a mesma coisa. Falaram, você engravidou de um menino, você precisa abortar, porque você vai trazer um macho pro mundo. Eu mandei todas elas irem caçar coquinho, todo mundo pro inferno. E aí eu decidi que eu não queria mais participar disso, porque eu já tinha me deixado para morrer, e agora eu estava querendo tirar de mim a segunda chance que Deus me deu de gestar. Eu falei, não, isso não pode ser bom, isso não pode ser algo bom. Então, assim, a sororidade, ela só existe. Na verdade, a sororidade, ela não existe, né? As feministas, elas têm uma prática da guerra linguística muito forte. Então, o que existe, na verdade, é fraternidade, de frater, do grego, irmão. Então, seria uma irmandade. E elas querem dizer que não. Mas frater é de irmão no masculino. Então, vamos fazer de soror, né? De mulheres, etc. Então, vamos fazer a versão feminina da palavra que já engloba todos. É quase a mesma coisa que feminicídio. Assim, já tem homicídio. Homicídio não é assassinato de homens, é assassinato de seres humanos, homicídio. E elas serão feminicídio. E tem gente que repete essa besteira, tem gente que compra esse discurso, que cai na guerra semântica e legitima a ideia que eles criaram para nos dominar linguisticamente, culturalmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair da dominação desses grupos é não repetir as besteiras que eles falam. Não existe transexual, não existe homofobia, não existe nada disso existe, não existe. Gênero.
Tem muita gente que fala, Não, já, tem gente que já está substituindo o sexo por gênero. não Então, quer dizer, só está existe. entrando. Gênero é uma palavra que qualquer língua, inglês, norueguês, japonês, espanhol e português, serve para categorizar coisas. Gênero literário, gênero alimentício, gênero musical, não importa. A gente não pode. Ai, mas eu sou contra a LGBTQ-fobia. Por inferno, não existe isso. Que letras são essas, meu Jesus? Não, eu sou contra o movimento LGBTI+, mas o caramba, não existe. Isso não existe, não legitime coisas que não existem. Não legitime enfermidades psiquiátricas, essas coisas não existem. Existem pessoas que têm certos desvios de comportamento, que têm certas preferências sexuais e que não cabe a nós julgar ou desjulgar isso aí. Cada um faz o que quer da sua vida. Agora, não pode me obrigar a ser partícipe dessa tonteira através do Estado. O Estado não pode me forçar a acreditar nisso. Uma maçã é uma maçã, uma banana é uma banana. O Estado não pode me forçar a acreditar que uma banana é uma maçã. Então, para mim, se uma pessoa quer fazer o que quer da sua vida, todos os graus de imoralidade que ela quiser, faça, não é meu problema. Só não ensine meu filho e não me obrigue a ser partícipe dessas coisas todas, entendeu? Eu respeito a individualidade de cada um, desde que a minha individualidade da minha família também seja respeitada. Por que, Sara, as feministas não gostam, não querem uma família? Não querem que uma pessoa normal tenha uma família normal, digamos assim. Uma família normal, digamos assim, estruturada, com valores, com ética, mas assim, vamos assim deixar tudo aberto, não precisa de religião, sabe? Vamos jogar tudo. Pra quê? Vida, vida, que é isso? Cada um, meu corpo, minhas regras, cada um vai criando suas. Vamos ser felizes, negócio. Tudo é amor, né? Tudo é amor. Vamos ser felizes. Então, na verdade, tanta raiva com a família, porque elas querem realmente acabar com a questão da família. Então, não são só as feministas, mas todos os movimentos de esquerda em geral. O feminismo, ele é um movimento que ele é derivado diretamente do marxismo. E Marx começou a escrever um livro, aliás, é um livro muito bom, eu mostro todo dia. É uma porcaria, mas ele serve muito para... Ele não tá aqui agora, mas... tá aqui, ó. Marx começou a escrever A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, mas ele morreu no meio do caminho e Engels intuitivamente foi terminando esse livro. Então, sempre que a gente for comprar, a gente vai ver que tem escrito Engels, mas foi escrito por Karl Marx, ele não terminou e Engels foi tentando entender os conceitos de Karl Marx e publicou o nome dele, né? Não publicou o nome do amigo. E esse livrinho aqui, ele tem 200 páginas, você lê ele num dia, mas assim, você sai catastrófico, porque é uma porcariada ideológica, que eles chegam à conclusão, primeiro que quando eles escrevem o Capital e escrevem também o Manifesto Comunista, eles criam essa teoria de divisão de classes, em que eles dizem que as classes, o mundo, a sociedade é sempre dividido em classes. A classe oprimida e a classe opressora, e que a classe oprimida sempre deve fazer uma revolução violenta contra a classe opressora, tomar o poder da classe opressora para ser verdadeiramente livre. Nessa ocasião, né, historicamente, como estava num período de revolução industrial, de segunda revolução industrial, muitos operários, donos de fábrica, etc. Então, nessa questão seria a classe oprimida, os proletários, os trabalhadores, e a classe opressora, então, os donos de meios de produção. E para eles, que supostamente explorariam a força de trabalho, então, dos proletários. Esses, por sua vez, deveriam, segundo Marx e Engels, fazer uma revolução do proletariado, uma revolução violenta contra os donos de meios de produção, a fim de deter os meios de produção e produzir e lucrar coletivamente, distribuir esses lucros e implantar, então, a Revolução Comunista. Quando eles percebem que o início da propriedade privada não se dá com as fábricas, com a exploração da força de trabalho, mas sim com a família. Então, nesse livro aqui muito louco, eles dizem que antigamente existia uma sociedade matriarcal e que as pessoas praticavam o sexo livre.
e que as pessoas assim eram felizes. E como as mulheres eram livres e praticavam sexo com todas as pessoas, quando as crias nasciam, ninguém sabia Era quem era o pai. Então, as crianças eram criadas sem pais. E só quem cuidava e passava os valores eram a mãe, as avós e as outras pessoas das aldeias, etc. E assim se formava uma sexualidade livre, uma sociedade mais segura. Quando o cristianismo, o catolicismo chegou com a ideia de matrimônio de uma mãe, né? Matrimônio é de mater, de célula mater, então de mãe, pai, casamento monogâmico para o resto da vida, sem divórcio, e um casamento, um matrimônio que tem como objetivo criar filhos para virtudes e salvar as suas almas para o reino de Deus, então se cria ali a primeira propriedade privada que antecede até o trabalho ou os meios de produção. Seria então o pai de família equivalente ao explorador, o burguês dono dos meios de produção. Então, o pai de família faria com a sua esposa e com seus filhos, por ser o chefe da casa, exploraria eles todos exatamente da mesma maneira que um chefe exploraria o seu trabalhador. Então, não só os meios de produção, os donos de meio de produção deveriam ser destruídos, mas também, consequentemente, a família, por ser a primeira propriedade privada que geraria desigualdade. Se você perguntar isso para qualquer feminista, ela não vai saber responder. Por quê? Porque ela não lê a sua própria bibliografia. As coisas não são tão complexas. Eu tive que ler esse livro 2 vezes para conseguir entender essa porcariada toda que eu te falei agora, né? Que de uma super livre, super legal, uma sociedade onde as mulheres dão para todo mundo e ninguém sabe quem é o filho de quem e todo mundo cresce sem pai. Apesar que o Brasil está quase virando isso, né? Nós temos quase 50% das crianças hoje em dia sem pai. Então, nós estamos voltando a uma sociedade matriarcal, onde eu acho que as coisas não vão sair tão bem assim. Então, Quando você falou sobre essa questão, por exemplo, que as pessoas não estudam exatamente, é verdade. Por exemplo, quando fala assim, mas a questão de muitas. Eu vou dar esse exemplo, certo? Que as feministas falam. Mas e os filhos de mulheres pretas, as mulheres negras precisam realmente do feminismo, porque se elas engravidarem, não tem condição, tarará, tarará. Aí, ao mesmo tempo, não imagina, não lembra, não sabe, muitas vezes, que a Planned Parenthood colocou muitas clínicas aonde, minha gente? Em no bairros de Brooklyn, maioria negra. exato. Né? A primeira clínica da Margaret Sanger, a Planned Parenthood, ela foi instalada no Brooklyn, que hoje já é um bairro mais mainstream, mas que antigamente, na década de 20, quando isso aconteceu, era um bairro predominantemente, majoritariamente de pessoas negras. E Margaret Sanger desenvolveu as clínicas de aborto não para ajudar as coitadinhas das mulheres negras que não iam conseguir criar seus filhos, mas porque ela odiava tanto os negros que ela não queria que eles se reproduzissem. Então, assim, isso é racismo, isso sim é o racismo. Como nós queremos que as mulheres negras se reproduzam, nós queremos que elas tenham muitos filhos, nós queremos que elas sejam felizes. As feministas não. Então, você vê que por trás do discurso feminista tem muitas meninas tontas que reproduzem isso. Na verdade, essas menininhas, elas têm dó. Ai, mas as mulheres pobres e negras, elas não vão conseguir. Vão conseguir sim, elas não são inferiores a nenhuma branca, não. Elas vão conseguir sim. Aliás, as pobres são as que mais têm filhos. As pobres são as que criam com amor, com carinho. Nunca falta comida. Então, todo mundo come na panela, entendeu? Não me vem aqui esse preconceito. Ai, porque é melhor morrer do que ser pobre. O caramba, todo mundo quer ter. O feminismo é extremamente preconceituoso. Não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de deficiente. Então, assim, pra mim, é a mesma coisa que nazismo. Se você colocar equiparado lado a lado, é a mesma porcaria. Gente, na Irlanda, olha, praticamente, no Canadá, outra coisa terrível. Quase que você tem criança com síndrome de Down, eles estão praticamente. Não. Detectou síndrome de Down, já automaticamente já pode ir para o abortamento. Porque é lei. Sim. Então, assim, olha, gente, que absurdo.
E onde é que estão os direitos humanos, que eles falam tanto de direitos humanos? Eu não vejo direitos humanos aí, eu Não, vejo... hoje é uma subversão que hoje em dia os animais, eles têm mais direito do que os bebês, as crianças. Hoje, e as pessoas elas têm que entender isso. Tem um tipo de pessoa que eu abomino, mas que eu tenho asco, é animólatra. Eu não suporto animólatra. Eu não suporto animólatra. Eu tenho vontade de pegar e dar um chacoalhão. Sabe essas velhas que compram um carrinho de nenê para levar o poodle, mas não compram um carrinho de bebê para preta, pobre, periférica, que tá lá passando perrengue. Que gente que faz festa de aniversário para cachorro, mas não faz para um menino de rua, entendeu? Eu tenho asco dessa gente. Eu queria botar todos os animólatras do Brasil num salão e falar isso para eles virarem gente. Porque é até um pecado você humanizar um bicho. O bicho, ele tem que a maneira dele de ser tratado. Se você começar a humanizar o bicho, o próprio... Não, isso não faz bem nem pro bem-estar do próprio animal. Chega a ser maltrato, passar cosmético, um monte de perfume, dar comida de humano. Isso não faz bem para o próprio animal. Quem dirá? Então hoje é difícil. Hoje os animais eles têm muito mais direitos do que bebês. Hoje no Brasil, você pode abortar. Mas se você estiver numa praia e pisar sem querer num ovo de tartaruga, você pode pagar até 20 mil reais de multa. O que significa essa lei? Que a vida de um bebê não vale 20 mil reais, ou que não vale um ovo de tartaruga, entendeu? Então, o que antes se comia, hoje não pode nem pisar sem querer. Então, assim, são leis totalmente subvertidas, justamente para desumanizar os bebês e para humanizar animais. Os animais, tá, legal, são pets, mas jamais podem ser equiparados a um ser humano. Eu tenho uma raiva de gente que fala, mas tem animais que são bonzinhos, que são melhores do que ser humano. O animal não sabe o que é uma virtude, o animal ele age por instinto. O animal protegeu um bebê. Sim, protegeu por instinto. Você larga um filhote de um cachorro salsicha um mês com um pacote de ração e 10 litros de água, ele não morre. Mas se você larga um recém-nascido, ele vai morrer de desnutrição, enfim. As pessoas elas têm que aprender a valorizar, inclusive, a escala zoológica, hierárquica zoológica. Nós somos animais racionais. Os animais eles servem para nos auxiliar, eles servem para serem até terapêuticos, ainda mais que são terapêuticos. Eu tenho uma ratinha, eu aperto ela, eu me sinto feliz. Mas não significa que um dia eu vou deixar de ajudar o meu filho para segurar minha rata. Isso não existe. Hoje as pessoas elas têm que entender que crianças valem mais do que animais. Ponto. Depende do escambau. Bebês valem mais que animais. Bebês pretos, negros, valem mais que um poodle. As pessoas têm que voltar a ter a consciência do amor e da caridade pelo próximo, pelo ser humano, entendeu? Mas eu não Sara, que, por exemplo, tu não acha que isso, por exemplo, esse Estado laico e esse laicismo que as pessoas falam tanto assim, né? Tá tirando cada vez mais Deus do coração. E essas coisas tão simples, tão básicas, que é as virtudes, os valores, assim, cada vez as pessoas estão ficando cegas, estão ficando desumanas, completamente desumanas. E vem uma coisa, um crime acontecendo, fecha os olhos, praticamente... Mas com certeza, as pessoas estão totalmente subvertidas. Totalmente subvertidas. Eu me lembro da comoção que teve um caso daquela cachorrinha que foi espancada no Carrefour e ela morreu, não sei o quê. E isso foi uma tragédia. Animal nenhum merece ser morto assim, entendeu? E olha que eu não sou vegetariana, eu adoro um bom bife, um bom bacon, mas animal nenhum merece ser morto assim, nessa tamanha crueldade. Mas recentemente a gente viu uma criança também no ano passado que foi mutilada, o menino Juan, ele foi mutilado, teve seu pênis cortado, foi espancado, degolado. E as feministas... Por quê? Porque foi um casal de lésbicas que fez. Então, assim, as feministas nem
Então é muito óbvio que a vida de um cachorro valia mais que a vida do menino. Então, assim, gente, tem coisas que têm hierarquias, entendeu? Nenhum animal merece ser morto daquele jeito. Nenhum animal merece ser morto, espancado. Nenhuma criança também não. E a gente não pode comparar, porque isso é incomparável. Uma criança vale muito mais. E essas coisas foram tiradas da nossa mente através da guerra linguística. Um exemplo, por exemplo, que eu acho que é uma aberração linguística é falar, ah, vou adotar um cachorro. Não se adota um animal, você adota uma criança. Senão, o processo de. Isso é uma falta de respeito tremenda com cada pai e mãe adotiva do Brasil, do mundo. Porque só um pai e mãe que não pode gerar naturalmente um filho sabe qual é essa dor. A dor de passar anos e anos e anos e anos em uma fila de adoção. E de pensar que se ele não for milionário, se ele não preencher todos os requisitos, algo que eu acho um absurdo. Porque as leis de adoção no Brasil, elas têm que ser desburocratizadas. Elas têm que ser desburocratizadas. Porque se elas fossem tão eficientes, não ia ter tanto tráfico de órgão, tanta criança desaparecida. Hoje nós temos mais pais querendo adotar do que crianças para ser adotadas. Então, as leis de adoção, você já vou adotar um cachorro. Não, você vai catar um cachorro, você vai catar um cachorro da rua, você vai catar um cachorro ali na feira. Mas você não vai adotar. Adotar, quem adota são pais adotivos, que vão dar amor, transmitir virtudes para os seus filhos ou para o seu filho que está sendo adotado, entendeu? Filho é algo que é para sempre. O cachorro ele vai morrer, pode morrer daqui 12, 15, 16 anos. Mas não importa, a criança pode morrer também, claro. Mas é uma subversão linguística que faz com que a gente se volte para um tipo de materialismo e anticontemplativo de toda e qualquer virtude, toda e qualquer visão do bem. Eu não sou uma pessoa anti-animal. Eu amo animal. Eu sou louca para ter um cachorro salsicha. Eu tenho um rato. Você coloca cada coisa no seu lugar, né? Exatamente. Exatamente. A gente não... E eu era uma dessas. Eu, quando era feminista, eu dizia para um amigo meu que ele não suportava animólatra. Ele não suportava. Eu virei ele. Por quê? Porque agora tem um filho. E eu falava para ele, se eu tiver numa ilha deserta e tiver são vegetarianas, veganas. Por que que tem isso? O que que tem a ver? Ah, tem muita coisa a ver, olha, mas eu falava, gente, para um amigo meu assim, se eu tivesse numa ilha deserta, eu tivesse um bebê foca e um bebê humano, eu comeria um humano. Porque coitadinha da foca. Olha como era loucaça da cabeça. Isso que eu não usava droga. Imagina quem usa, entendeu? Imagina quem usa. De tanta raiva que eu tinha de ser humano, de tanta raiva que eu tinha de criança. De tanta frustração, ideologia. Eu falava que eu ia comer criança, mas não comia Agora foca. me diga uma coisa, elas falam tanto assim que nós, por exemplo, principalmente os cristãos, temos discurso de ódio. E discurso de ódio são deles, né? Com Nossa, certeza. menina, mas que discurso de ódio é esse? Só a Igreja Católica? Me desculpe os evangélicos que estiverem assistindo, eu não tenho os números da Igreja Evangélica, porque como eu sou católica, eu nunca procurei. Mas vocês podem depois colocar os números, eu acho que ficaria bem legal se vocês colocassem os números aqui embaixo para as pessoas terem acesso, porque eu acho que os números podem ser ainda maiores. Mas só a Igreja Católica tem mais de 160 mil instituições de caridade, entre creches, casas para a vida, jardim de infância, dispensários, leprosários, escolas, universidades, enfermarias, santas casas, outros tipos de hospitais. Mas que discurso de ódio é esse que a gente tem nós católicos? Que sem nós católicos, a civilização ocidental ela não existiria, começando pela instituição da família. Aos próprios marxistas. E a grande maioria dos católicos que lutam pela causa pró-vida fazem isso de coração gratuitamente, a maioria. E os grupos feministas que trabalham gratuitamente ou são financiados por algum open society, alguma coisa assim do tipo. Não, isso é muito fácil de ver. É só você, quem estiver assistindo a gente agora, vá no Google, digite Open Society Foundation, né? Você vai entrar lá na parte de América Latina, clique em Brasil. Aí você vai ver lá no Rio de Janeiro que a Open Society Foundation, só no ano de 2018, doou
milhões e milhões para o Rio de Janeiro, para projetos de desenvolvimento de liderança de mulheres negras. Curiosamente, foi o ano que a Marielle Franco morreu e também foi o ano que muitos coletivos de mulheres negras receberam um grande bolão milionário e muitas delas foram eleitas. Alô, justiça eleitoral, vocês estão se fazendo de tonto. Assim, a Fundação MacArthur, Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, eles financiam. A Fundação Ford, desde os anos 60, financia vários produções acadêmicas, revistas científicas e até protestos de rua. Em 1990 começou a financiar os estudos de gênero também. E esse livro aqui da Judith Butler, O Problemas de Gênero, que é como se fosse a Bíblia da ideologia de gênero, ele foi escrito em 1990 e foi escrito porque foi encomendado pela Fundação Ford. A Judith Butler ganhou uma bolada, inclusive está escrito aqui, ó, no livro dela, essa produção acadêmica foi financiada pela blá, 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 Fundação Ford. Então não é escondido ninguém, a gente não quer ver, porque nós é burro, nós não quer ver. Então, a gente acha que tudo isso é teoria da conspiração, mas tá tudo na internet. É só você pesquisar, se não souber inglês, usa o Google Tradutor. Entendeu? Nada é espontâneo. Gente, está tudo na internet. É porque as pessoas falam, vocês estão inventando coisas. Minha gente, é só Não. olhar, pesquisa. E outra, aqui no Brasil é muito ruim você fazer alguma pesquisa, porque não é tudo muito maquiado, manipulado demais. Mas quando eu vou fazer realmente uma pesquisa, por exemplo, sobre aborto, eu tenho que escrever tudo em inglês no Google para ver as notícias internacionais, porque aqui Sim, sim. simplesmente sobre questão de pedofilia, essas coisas que eu busco muita coisa para colocar, para estar postando. Então, realmente, aqui a gente vê muito assim, muito raso, quando é conveniente para eles passar alguma coisa, né? Mas eu procuro sempre sites internacionais para estar passando. Sara, mulher, nós estamos com 56 minutos, mas estamos bem pertinho do fim. Sara disse, vamos fazer só meia hora. Mas já está com 56. Mas, Sarinha, eu queria que tu falasse um pouquinho principalmente para as meninas, né? Fala um pouquinho do teu curso e falar também, olha, não tenham vergonha, porque muitas vezes, por exemplo, as adolescentes que estão abrindo a cabeça para sair dessa matrix feminista que a gente vê aqui, por exemplo, muitas querem abrir e sair, né? Muitas estão realmente se entregando para a igreja, se entregando para Cristo. E são motivos de chacota, muitas vezes são chacota das amigas e tal, e são canceladas dos grupos, assim, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para elas não ter vergonha, não ter vergonha, e também não ter vergonha de se impor, né? Tem que saber se impor Sim. também. Meninas, eu tô fazendo um curso, na verdade, não é só para meninas, mas é o curso mais completo sobre feminismo da América Latina. São mais de 20 horas de aula. Temos professores incríveis. Eu já dei esse curso em mais de 10 países. É Como Destruir um Feminismo, um curso para jovens e pais desesperados. Ele é focado tanto na conduta do jovem, seja na escola, no ambiente escolar ou universitário, ensinando o jovem a se portar e como sobreviver nesses ambientes onde ele pode ser doutrinado, tanto quanto para pais e mães que querem recuperar uma filha, um ente querido que está já envolvido com a esquerda e com o feminismo, ou também proteger aqueles que não têm um ente querido que foi levado por ideologias, mas que querem protegê-los de um futuro assim tão ruim. É um curso com mais de 20 horas. Todas as semanas nós vamos ter aulas de Tira Dúvidas comigo, mais de 1h30 de aula. Nas 4 primeiras semanas nós vamos ter aula com o nosso psicólogo, Renan Moraes de Souza também, só para ensinar você a recuperar a sua autoridade, seja em qualquer ambiente religioso, acadêmico, escolar ou dentro de casa, a se impor e a resgatar tanto a sua masculinidade quanto a sua feminilidade, dependendo de quem comprar o curso, e desenvolver e criar seus filhos com virtudes, baseados nas 4 virtudes cardeais: temperança, justiça, fortaleza, prudência, nas 12 camadas da personalidade, nos 4 temperamentos. Então é um curso que tem bastante filosofia, nós vamos aprender tudo sobre feminismo, desde a antiguidade, passando pela Idade Média até a pós-modernidade. Então nós temos bastante conteúdo e não é só sobre um curso, é sobre uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva do mundo, tá? Então vocês fiquem convidados, o link para inscrição, as inscrições acabam amanhã e o link tá lá
na minha bio do Instagram e vocês ficam convidados também para fazer parte. Eu não vou abrir essa turma esse ano e provavelmente não devo abrir a turma tão cedo, nem no ano que vem, não no primeiro semestre, porque eu quero dedicar exclusivamente a cada aluno. Então, não perca essa oportunidade e não tenham vergonha de assumir a sua cristandade, seja você evangélica, seja você católica, bata no peito e fala, eu sou de Jesus. E se você não gostou, dane-se você. Porque eu não, é assim, reza pela conversão, ora pela conversão dessa alma, mas assim, não tenha vergonha de assumir Jesus Cristo, porque ele não teve vergonha de morrer por você na cruz. Então, assim, seja digna do sangue de Cristo. Não o derrame à toa, não tenha vergonha do seu Salvador. Acho que é isso. Que maravilha, Sara! Muito obrigada, que Deus te abençoe muito. Já te convido para a próxima live, viu? Um beijo bem grande. Deus te abençoe. Obrigada. Beijo, princesa. Obrigada.